Olá, ser infinito! Eu sou Samara e nesse vídeo eu vou falar sobre como as barras de Axis mudou a minha vida. E a minha história com as barras de Axis começou em 2017, né, quando eu fazia terapia e a minha terapeuta, em algumas sessões, ela corria as minhas barras, né? E toda vez que eu recebia as barras, eu sentia um relaxamento, eu saía da terapia mais leve e ao mesmo tempo mais forte. E no ano seguinte eu escolhi fazer o curso de barras de Axis e eu fiquei tão maravilhada, né, com o conjunto de ferramentas que as barras nos oferecem, a classe nos oferece, que de lá para cá eu escolhi investir aproximadamente R$13.350 nos cursos avançados do Access Consciousness. E para mim, o curso de barras de Access fosse como uma porta de entrada principal para um universo de mais consciência, de mais possibilidades, infinitas possibilidades. E aí eu fiz 3 cursos de barras de Axis com 3 facilitadores diferentes. Depois eu fiz a classe avançada do Access Consciousness chamada O Fundamento. Me tornei facilitadora de barras, facilitei o curso de barras de Axis em 2019. Depois fui para a classe, né, do Ben-Ur, Sendo Você Mudando o Mundo, com o Dr. Dan Heer, que é um cofundador do Access Consciousness, e foi lá em São Paulo. E esses têm sido um dos investimentos que mais trouxe contribuição para a minha vida. E eu escolho cada vez mais ter mais disso, né? Mais consciência, mais empoderamento e ser eu mesma. E antes de conhecer as barras de Axis, eu era uma pessoa muito segura, tinha muitos medos, uma baixa autoestima, eu me sentia impotente, incapaz de realizar meus projetos, mesmo já tendo o título de graduação em psicologia e especialização. E para intensificar ainda mais tantos bloqueios, eu era muito tímida, né? Eu tenho esse traço de personalidade, a timidez. E eu lembro que na minha adolescência, né, no ensino médio, os colegas me chamavam de mudinha, porque eu era muito calada, né? As pessoas mal ouviam a minha voz. E eu lembro que eu tinha pouquíssimas, né? Tinham pouquíssimos amigos. Eu era escolhi um grupo bem assim, seleto de amigos que eu confiava, que eu convivia, ficava mais à vontade. Então, parecia que da porta da minha casa para a rua, eu precisasse me proteger numa concha, né? Uma concha energética, me proteger do mundo. Todos esses bloqueios, limitações, que eu antes enxergava apenas como pedras, né, no meu caminho, eles se tornaram numa muralha, né, um grande bloco de muro. E isso se tornou uma muralha na minha vida porque nessa época, né, há uns 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, eu já sabia do meu propósito de vida, né, o meu propósito divino, eu já tinha consciência dele, que é ajudar pessoas, né, no processo do autoconhecimento, empoderamento, despertar de consciência, para que essas pessoas também possam se conectar com os seus propósitos, né, divino, a missão de vida. E além do meu propósito de vida, né, minha missão de vida ser realizada, há uns 3 anos e meio atrás, eu também tive a minha filha Tainá. E de repente eu me vi mãe, né, mãe solo, né, pai e mãe juntos, numa só pessoa, para dar conta de um novo ser humano. Mas graças ao universo, ao Criador, né, ele me possibilitou ter uma família incrível, maravilhosa, né, me permitiu escolher pais, um pai e uma mãe maravilhosos, que tem me dado o apoio e ajuda, né, nesse processo de criação, educação e desenvolvimento de um ser humano, né, de uma criança. Então, diante de todas essas circunstâncias, né, uma missão de vida ser realizada, a colocar em ação, né, aquilo que eu vim fazer, criar, né, a minha filha, dando todas as oportunidades que um ser humano requer, né, para se desenvolver e ter a sua autonomia e realizar também sua missão.
Fora também os meus projetos, né? Meus sonhos pessoais. Então, diante de tudo isso, eu me questionei, né? Como é que eu ia conseguir dar conta de criar um ser humano? Como é que eu iria realizar o meu propósito divino, a minha missão de vida? Como é que eu iria realizar os meus projetos, os meus sonhos, né? Se eu continuasse com aqueles medos, o medo paralisante, o medo que me paralisava, se eu continuasse na invisibilidade, né? Já que eu tinha tantos medos, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de expressar minha opinião, dar uma opinião, né? Expressar o meu conhecimento, compartilhar eles, com medo de ser julgada, né? De ser criticada, mesmo porque eu já fazia isso comigo mesma, né? O auto-julgamento. Como é que eu ia conquistar, né, todas essas coisas dos meus projetos, do meu propósito, né, o meu compromisso com minha filha, se eu continuasse me sabotando, né, a autossabotagem, procrastinando os meus projetos, minhas metas e me frustrando cada vez mais com isso e me embolando nessa bola de neve, de limitações, né, que eu mesma estava criando na minha vida. Como é que eu ia transformar, mudar isso? E foi aí que eu percebi a urgência de trabalhar todas essas questões, né? Trabalhar as minhas crenças limitantes, os meus pontos de vista fixos, né? Os meus julgamentos, trabalhar esses medos paralisantes e essas barreiras que eu mesma tinha levantado na minha vida. Porque se eu não fizesse nada, eu ia continuar no mesmo lugar que eu estava, né? Se você não muda, você tem os mesmos resultados. E foi aí que eu fui em busca, né, do trabalho pessoal, da minha reforma íntima, né, da minha transformação. E eu busquei vários recursos, né? Várias ferramentas terapêuticas, fiz vários cursos e vivências na área de desenvolvimento pessoal, na área das terapias integrativas, fiz também o processo da psicoterapia, né? E todos esses recursos que eu escolhi e conhecia foram importantes, né? Importantes para o meu processo de transformação. Quando eu fiz a escolha, né, de fazer o curso de barras de Axis, quando eu escolhi receber minhas barras regularmente, esse foi assim, um marco, assim, um grande divisor de água na minha vida. As barras de Axis, né, o Access Consciousness, eles contribuíram, né, complementaram o conhecimento que eu já tinha da física quântica, que diz que o nosso sistema de crença, os nossos pontos de vista criam a nossa realidade. E esse foi o momento, né, que caiu minha ficha de que todos aqueles processos de medo, de limitações, de autossabotagem, em algum tempo e espaço, fui eu que escolhi, fui eu que criei para minha vida. E por mais que seja doloroso, desafiador para o nosso ego, para a nossa mente, né, aceitar, mas tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas, é a gente que cria, né? É fruto do nosso sistema de crença, do nosso paradigma, dos nossos pontos de vista. E isso é de forma consciente ou inconsciente, principalmente inconsciente. E essa tomada de consciência, né, essa ficha que caiu, me possibilitou sair do lugar que eu estava de vítima, né, do vitimismo que eu me encontrava. Então, as barras e o Axis me mostraram que da mesma forma que eu tinha escolhido aquelas limitações e barreiras na minha vida, eu também poderia escolher diferente, né? Só que de forma consciente. E de repente eu me percebi me empoderando, né, me apropriando do meu saber, me apropriando da minha capacidade, da minha potência. Fui percebendo pequenas mudanças no meu comportamento, né, em relação ao meu antigo padrão limitante de comportamento. E um exemplo disso foi na classe, né, Sendo Você Mudando o Mundo, que eu falei, do Dr. Dan Heer, que eu fui para o microfone, né, fazer uma pergunta em relação à questão íntima minha, né, que diz respeito a mim e minha filha, e isso em meio a, sei lá, mais de 300 pessoas presentes, né, mais 1000 e tantas online, e eu tava ali no microfone em meio a esse povo todo,
né, me expondo algo tão íntimo meu, totalmente empoderada, na permissão, na vulnerabilidade, né, sem o medo de ser julgada e criticada, ou melhor, sem me paralisar com esse medo, né, do julgamento, da crítica. E é isso, né? Fui lá, me expus, perguntei e sem deixar o medo da antiga Samara me paralisar, né? Sem deixar que esse medo, essa trava, essa insegurança me colocasse na antiga concha, né? A concha das zonas de conforto, a concha da zona comum. E cada vez mais eu tenho escolhido, né, ser eu mesma, na permissão, na vulnerabilidade e me expor. Né? Hoje eu produzo conteúdo para a internet, né? Gravo vídeos, vídeos que eu acredito ser uma contribuição, né, para outras pessoas, porque foram e são contribuição para mim, então eu partilho e divulgo, né? Eu estou nesse lugar, disposição. E é um lugar novo para mim, né? Eu me sinto empoderada, eu me sinto forte. E essas pequenas ou grandes, sei lá, né, mudanças, né, da minha vida, do meu comportamento, vão aparecendo, né, nas sutilezas, nas minhas relações interpessoais. Percebi também nos meus atendimentos, curso, na relação comigo mesma, né? Hoje eu vou para o espelho e me sinto em harmonia com aquilo que vejo, né? Eu me sinto em harmonia com a forma, né, que o meu corpo se apresenta. E para mim tá tudo ok isso. Nem sempre foi assim, né? Eu tinha baixa autoestima mesmo ouvindo os feedbacks alheios, né? Reação da minha beleza e elogiando e tal, mas a minha autoestima era baixa. Eu sempre via o errado, o pior e o feio na minha imagem. Hoje eu reconheço as minhas qualidades, hoje eu reconheço a minha potência, a minha força, a minha capacidade de criação. Então, o Access Consciousness me possibilitou, né, o resgate do meu poder pessoal, né, resgatar o meu poder de escolhas, né, e a minha capacidade de co-criar a minha realidade de forma consciente. Eu continuo escolhendo consciência, né? Eu ainda tenho muitas crenças, muitos pontos de vista, né, para serem limpados, trabalhados, destruídos e descriados. E isso requer um estado de presença e consciência para estar sempre escolhendo algo diferente daquilo que está limitando, né? E com as ferramentas do Access, as ferramentas que a gente aprende nas barras de Access, no curso de barras de Access, a gente vai, eu vou, né, limpando essa energia de paralisação, de limitação que eu vou percebendo. Cada pessoa que passa pelas barras de Access tem uma história singular de transformação. E essa foi e tem sido a minha história de transformação. Eu continuo escolhendo consciência, continuo escolhendo a permissão, a vulnerabilidade para cada vez mais ser eu mesma e dessa forma mudar o meu mundo e mudar o mundo externo. Bem, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as barras de Access, eu gravei esse vídeo, né, falando o que são as barras de Access. Está lá no meu canal do YouTube, Samara D. Coelho. Tem também no meu Instagram, no IGTV, né? Dá uma passadinha lá. Se quiser deixar aqui algum comentário, fazer alguma pergunta, escreve aí, né? Assim que for possível eu vou responder. Desde já agradeço por essa escuta. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição para você, tenha sido uma fonte de inspiração ou de abertura para mostrar novas possibilidades, né? De um ser diferente, de um ser no mundo diferente. E para mais informações de atendimentos, curso, é só entrar em contato comigo, né, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp. Gratidão mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.